vai incluindo, à medida que o papo for fluindo, Pronto. alguns exemplos que você for lembrando aí, você vai Maravilha. colocando. Eu não sei se ainda está aí, o engenheiro Lauto, ele falou o seguinte, que é interessantíssimo esse debate sobre a experiência prática, né? Porque Sim. a própria prática já fez com que uma norma que entrou em vigor agora em março, né, em maio, melhor dizendo, ela Maio. já vai ser revisada, né? Que é a norma de inspeção predial, né? A 16747, que entrou em vigor esse ano, mas já Isso. está necessitando de uma revisão, tá? Então, assim, Roberto, para a gente fazer uma breve contextualização, né, a gente sabe que a engenharia brasileira, principalmente nesses últimos 10 anos, ela deu um salto de qualidade muito grande, né, sobretudo no que diz respeito à questão de normatização. E aí a gente tem várias normas que a gente pode elencar, mas aí eu vou falar apenas de algumas que estão relacionadas à questão da inspeção predial, né, a 14037, né, que vai trazer aí todos os requisitos para se confeccionar o manual de uso, operação e manutenção de obras, né, Sim. de empreendimentos. Né? E aí isso culminou no ano seguinte com a 5674, que é exatamente a de manutenção predial, né, uma norma também muito importante, muito relevante. No ano seguinte veio a norma 15575, né, que vai trazer toda a questão de desempenho, ela vai quebrar um paradigma aí do que seria vida útil, garantia não só da edificação, mas de cada componente, porque esses componentes eles variam com o tempo, eu não posso dizer que a garantia de todos os componentes é igual, né? E Sim. vai culminar também com a norma de reforma, né? Que ela entrou em vigor em 2015, a 16280. Né? Sobretudo foi um pouco acelerada com os inúmeros acidentes que aconteceram, né? De reformas no Rio de Janeiro, no Brasil Sim. afora, né? Que culminou com que isso viesse. Então, assim, o que é que a gente tinha? A gente tinha um leque de normas, né? Mas não tinha disciplinado como fazer essas inspeções. Tá? E aí é importante que a gente cite que o IBAP São Paulo, né, vamos dizer assim, na vanguarda de tudo isso, né, em 2001, ou seja, há 19 anos antes da norma de inspeção predial, o IBAP São Paulo ele criou sua própria normativa sobre inspeção predial, e essa normativa ela teve, vamos dizer assim, uma divulgação maior quando em 2005 foi publicado um livro pela editora Leude, até esse livro aqui, ó, comprei na época, deixa eu ver se dá, inspeção predial, Sim. check-up predial, guia da boa manutenção. Né? Isso aqui foi editado pelo IBAP São Paulo e publicado pela editora Leude, né? E era a bíblia do engenheiro que trabalha com inspeção predial. Haja vista não ter uma norma. Né? Eu não posso me balizar na norma de perícias judiciais, a 3752, até que está até lá ainda antiga, de 96, está passando por um processo de revisão. Né? A expectativa era que agora, em 2020, ficasse concluída. Bom, o ano não acabou ainda, é possível, mas é um balizamento que muitos engenheiros, muitos estudiosos criticavam, porque inspeção predial e perícia são coisas totalmente distintas. Né? Sim. Não é a mesma coisa. Tá? O Então, como é que eu me propósito é balizava? diferente. Como é que eu me balizava por uma norma que não trazia os requisitos necessários? Né? Então, assim, no Brasil, com a norma do IBAP, com esse livro do IBAP, que culminou com isso, né? Isso despertou nas diversas cidades a necessidade de se criar legislação própria. Né? O Brasil não tem uma norma federal, não tem uma lei federal, melhor dizendo, não tem uma lei federal que regulamente a obrigatoriedade da manutenção e da inspeção predial. Né? Não há ainda no Brasil. O que há é um projeto de lei, se não me falha a memória, de 2013, até do Marcelo Crivella, que na época era senador, hoje é prefeito do Rio, tá? Mas ainda não é uma lei. Então, assim, cada cidade foi criando a sua lei. A gente sabe que tem várias cidades que tem Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, né? E outras. E agora vamos falar especificamente no caso de Fortaleza. Né? A lei de Certo. Fortaleza saiu até também Sim. antecipado. Né? Em 2012, Fortaleza criou a sua lei
de obrigatoriedade da manutenção e da inspeção predial, né? E aí vários entraves, né? Questões políticas, a lei não entra em vigor, é prorrogada a sua vigência e vai, aí depois não tem que ter um decreto, isso é fundamental para normalizar, para, vamos dizer assim, disciplinar aquela lei, trazer as características daquela lei, né? Então eu te pergunto, Roberto, diante desse cenário, né? Como se encontra hoje aí em Fortaleza especificamente, né, o cumprimento da Lei 9913, que trata exatamente da inspeção predial? Ela está em vigor, não está? Está tendo eficácia? Fala um pouquinho para a gente aí sobre isso. Tá. Fazendo só um pequeno retrospecto, foi exatamente isso. A lei ela foi Me dá promulgada em só um minuto, eu queria 16. registrar aqui a Tá, presença do meu grande amigo Humberto Varum, né, o presidente do Simpar desse ano, lá da Universidade do Porto. Grande abraço, que Varum. bom. Obrigado por estar participando aqui com a gente. Fico muito honrado e muito feliz com a sua participação. E parabéns pelo evento, que foi um sucesso, viu? Simpar 2020 foi um sucesso. Parabéns pela garra e determinação. Pode falar, Roberto. E devo registrar que a cidade do Porto é uma cidade bela e agradabilíssima. É verdade. Com Eu não certeza. conheço ainda. Mas então a gente pode ir lá aproveitar. Bom, a lei foi promulgada em 16 de julho de 2012, mas só foi regulamentada em junho de 2015. Porém, de junho de 2015 para hoje, nós temos mais 5 anos. Né? O detalhe é o seguinte, de lá para cá, muitos condomínios, muitos comércios, muitos prédios começaram a fazer as suas inspeções. Só que existe uma coisa no brasileiro muito interessante, que é o seguinte, quem vai fiscalizar? Vai ter fiscalização? Se não vai ter, eu não vou fazer. Ou não preciso. Não, mas ele nem pensa, ele pensa assim, eu não preciso fazer. Quando eu digo ele, eu não estou generalizando. É bom que se frise. E aí o pessoal começou a fazer de forma lenta alguns mais cautelosos. E aí o mercado foi se formando para fazer as inspeções. As pessoas foram estudar as normas, mais específicas para cada tipo de edificação que se ia inspecionar. Aí, com o tempo, foi vendo, e por diversas vezes, a prefeitura, não de forma formal, mas de forma informal, foi dizendo que não iria fiscalizar agora, dando mais tempo para o pessoal se adequar, porque não é simplesmente pagar o laudo. O laudo aí é o mais barato da coisa. A questão de taxas, né, para poder o município atestar aquele laudo. Exatamente. Aí eu vou já explicar. Só que é o seguinte, o certificado de inspeção predial que vem ao final, ele só pode ir quando o prédio adquirir o status de estável, sem problema e em total condição de habitabilidade. Então, a pessoa via o seguinte, eu mesmo fiz de alguns prédios com mais de 30 anos, 30, 35, 40. Hoje mesmo eu estou finalizando o certificado de inspeção predial de um condomínio com 35 anos, quando ele começou a cotar e está saindo agora quando ele tem 40 anos. Ou seja, 5 anos foi o processo, porque o pessoal primeiro fez cotação, depois contratou o laudo, depois começou a fazer as obras lentamente. Só que o detalhe é o seguinte, são 30 anos sem manutenção, são 35 anos sem manutenção, são 20 anos sem manutenção. Verdade. Porque o que é que as pessoas fazem? Pintura do muro, ajeita o portão. Mas Fortaleza é uma cidade onde tem um índice de maresia muito alto. Inclusive, sim, mas voltando para... Deixa eu só pegar um gancho aí, que na live que a gente teve com o Alton, né? Ele até frisou exatamente isso. A gente aprende que Fortaleza tem o segundo maior índice de maresia do mundo, né? E ele, segundo ele, é o primeiro, não é mais o segundo, porque o primeiro era o Mar Morto, né? Mas já foi o segundo. Segundo ele, é o primeiro que tem o maior índice de maresia. Inclusive, muitas teses de doutorado são
trabalhadas do mundo inteiro, são trabalhadas aí por conta dessa tipicidade aí né, da maresia. Né? E aí, em função disso, o que foi acontecendo? A lei está em vigor, mas não havia e não há uma fiscalização efetiva. Só que o pessoal vive de picos. Aí aconteceu o quê? Quando foi que essa lei de Fortaleza ela começou a ser discutida e nasceu? Com aquele desabamento do Rio de Janeiro. Uhum. Quando foi que ela foi regulamentada ao perto? Naquele desabamento de São Paulo. Aí você tem, muita gente vai, esfria, aí volta. Quando aconteceu aqui, ano passado, o desabamento do edifício Andréa, aí todo mundo ficou louco, porque tem que fazer, porque tem que fazer, porque tem que fazer. Já está esfriando outra vez. Mas graças a Deus, nesse período, muita gente fez, independente de cobrança ou não, tá certo? E aí o que a gente diz sempre, tem que fazer de acordo com as normas, o termo de referência do CREA, porque senão o que acontece? E aí acho que vai ser uma outra discussão um pouquinho mais à frente. Que profissionais estão habilitados e que profissionais estão capacitados para fazer? Porque não é a mesma coisa. Verdade. Não é? A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Pronto. Então, assim, hoje está acontecendo isso, o pessoal está fazendo, a Prefeitura de Fortaleza inovou no sentido de digitalizar tudo. Então, eu ouvi até falar, né, que o Alvará está saindo digitalizado, né? Exatamente. Uma situação assim fantástica, né? Sim. O grande entrave nos empreendimentos, né, nos financiamentos, né, muitas vezes não é nem o município, né? São os cartórios. Os cartórios, eles acabam... É outro assunto que eu não quero adentrar aqui, só para chamar a atenção, porque senão a gente vai desvirtuar a história. Sim. Tá? Mas é porque você falou em digitalização, e o que eu entendo é que os cartórios precisam urgentemente digitalizar seus procedimentos. Aí você diz, não, muita coisa é digitalizada. Mas ainda a autenticação, apesar e reconhecimento de firma, né, esse tipo de coisa, tem uma lei que diz que não há mais a necessidade de autenticação, mas o próprio ente que cria a lei, ele não aceita. Para um determinado protocolo, é preciso que tenha lá o selo da autenticação. Mas isso é outro assunto, né? Então, é só um gancho aí. Tem que encontrar um jeito com os certificados digitais disso acontecer, né? Isso aqui é a verdade. Tá mais fácil. E aí, Roberto, mais fácil. Em cima desse cenário da lei, né? A gente sabe que Fortaleza é uma cidade que, eu sei que ela está perto de fazer 300 anos. Está bem próximo a isso. Né? E tem muito prédio antigo, né? Muito prédio necessitando de inspeções. Né? Então, assim, nesse cenário aí, eu queria que você abordasse aí duas temáticas. A primeira, né? Como é que está o estado de conservação, né, dos prédios aí em Fortaleza? Né? E segundo, se de repente, por ser uma cidade antiga, né, que já tem quase 300 anos, se há um grande... quantidade de edificações, precisando de manutenção, precisando de inspeções, né? Como é que está o mercado para o engenheiro civil que está atuando ou que quer atuar com inspeção predial atualmente aí na capital cearense? Tá. A primeira parte, como é que estão as edificações? A lei, ela prevê a necessidade da inspeção tanto para prédios públicos quanto privados. Desculpa, tanto privados quanto públicos. Eu queria fazer essa inversão. Se a gente vai olhar os prédios públicos, você vê prédios de bancos, você vê prédios de repartições públicas que estão se acabando sem manutenção. Infelizmente, essa é a verdade. E se o quesito é segurança, diversas pessoas estão lá dentro. Correndo riscos. E, diga-se de passagem, muitas vezes não é um risco de desabamento iminente, mas é um risco de incêndio.
Porque eu recordo uma outra coisa que o Lauton falou na terça-feira, que era, na terça não, na quarta, eu acho, né? Foi na quinta-feira. Foi a questão dos projetos. Eu não sei o que acontece, que realmente os condomínios não têm os projetos, as lojas não têm os projetos. Eles existem, porque foi necessário, porque tem alvará, porque tem tudo, mas desapareceram. Isso vai até colaborar com uma opinião aqui da Thaís, que ela diz assim, ó, existem prédios antigos funcionando que não possuem nem a planta baixa, quanto mais o laudo de inspeção, né? Como diz aqui no Ceará, avalie o laudo de inspeção, né? E aí, quando a gente vai para o outro item, que é o certificado de conformidade dos bombeiros, tudo isso que eu estou dizendo é necessário ser visto e avaliado na inspeção predial. Não tem. Só que tem uma lei estadual de 1988 que obriga o certificado de conformidade dos bombeiros. Então, você começa a juntar peças. Os prédios são antigos, muitos deles. Não há uma manutenção efetiva, nem corretiva e nem preventiva, porque a corretiva é no portão, é no sistema de câmeras, mas o que a gente está falando é na estrutura do prédio, nas instalações do prédio, na impermeabilização do prédio. Muitos síndicos, e eu digo isso porque eu sou síndico também, ainda tenho essa atividade a mais. Muitos síndicos não conseguem ter tempo para vistoriar o seu próprio prédio, para saber a quantas anda, uma casa de máquinas, uma coberta, um subsolo, uma cisterna. Então, o fato de não estar acompanhando isso, o fato de a taxa de condomínio mal pagar as despesas, estou falando de maneira geral, faz com que esses prédios hoje estejam em um estado ruim. Existem exceções maravilhosas eu já fiz inspeção em prédio que praticamente não teve que fazer nada. O prédio estava na linha com 10 anos, com 12 anos. E o que precisava, ele já estava até fazendo antes mesmo de contratar a inspeção. Mas nem por isso a gente tem que deixar de olhar todos os itens do prédio, né? Então, essa situação deles, aliada a todos esses fatores que eu digo, trazem o seguinte resumo. É necessário, urgente, tanto os condomínios residenciais, quanto os comércios, shopping centers antigos, mercado, igrejas, várias igrejas que recebem muitas pessoas também. Você olha e quando você vai fazer a inspeção a fundo, é que você vê isso. Eu já fui em buffets. Você imagina a quantidade de pessoas que estão em uma festa? Eles têm aquelas lonas por cima, aqueles tecidos que fazem a decoração, e a fiação acima dela, desencapada, com ligações sem eletrodutos, ligando na própria estrutura metálica. Então, assim, é um festival de problemas que muitas vezes não é a má-fé, são os responsáveis que não conhecem e não contratam algum profissional para os ajudar na manutenção. Então, isso acarreta uma série de problemas que, graças a Deus, não refletem tantos desastres. Graças a Deus. Até porque, como diz, né, o melhor amigo do homem não é o cachorro, é o concreto, né? É o concreto, é o concreto. Porque se não fosse, já tinha caído aí muita coisa, né? É porque as pessoas brincam, né? Se a gente observar o próprio edifício André, né? A forma que foi feita aquela manutenção e o estado que a administração, e aí não foi só o síndico atual, foram outros síndicos que passaram ao longo... Exatamente. Que tiveram a gestão daquele prédio, né? Deixou o prédio chegar naquele estado, né? Então, eu não consigo entender como é necessário uma lei obrigar você tomar conta do seu patrimônio. A gente sabe que é difícil porque num condomínio, quando se fala em taxa extra, todo mundo bate o pé, né? Mas na maioria das vezes, um investimento, sei lá, de 1%, 2% do valor do imóvel, né,
vale a pena você se sacrificar, você investir e ter a garantia de uma segurança, em primeiro lugar, da sua vida e, em segundo lugar, do seu patrimônio, né, que vai ser valorizado. Não tenho dúvida. Eu até brinco, eu fiz uma. Eu sou chamado muito para participar das assembleias para apresentar orçamentos. E já Assembleia de é condomínio, né? de condomínio, é. E já é um dia à noite. Dia de regra, as pessoas estão estressadas já porque sabem que vão ter que pagar uma cota extra. Então, às vezes, eu levo uma coisa um pouco na brincadeira. E teve um condomínio que a cota para cada pessoa para executar a obra ao longo de um ano dava 30 mil reais. E a pessoa deu um pulo, né? O pessoal deu um pulo. Eu digo, calma, vocês não devem se preocupar com isso, porque eu tenho certeza absoluta que em 30 anos que vocês estão aqui sem dar manutenção, todo mundo já juntou esse dinheiro, guardou. Aí depois ele disse, ó, gente, a gente faz essa brincadeira só para vocês entenderem que um pouquinho de atenção, um pouquinho de gasto feito da maneira correta com a manutenção, vocês vão economizar e muito para frente. Verdade. Muito. Então, esse é o cenário dos prédios que a gente tem hoje. E só assim, para fechar esse item, antes de ir para a parte 2, rapidamente, que eu sei que a areiazinha do contador de tempo já está correndo, né? Então, o que acontece? O pessoal, na verdade, encontra um prédio como aquele do André, sem fazer juízo de valor, porque eu não conheço o processo dele, e nem conhecia o prédio a fundo, estou dizendo pelo que eu vi. Além de não ter a manutenção ao longo do tempo, porque isso é notório, é só olhar as fotos, além de não ter a manutenção ao longo do tempo, na hora de ter o critério de como fazer o reparo, fatalmente escolheu o menor preço, porque é impossível você fazer qualquer obra de engenharia, de recuperação estrutural de um prédio de 7 pavimentos por 20 mil reais. É verdade. 22. Isso não existe. 22. Isso não existe. Então, não sinaliza para as pessoas que tem algo errado. Às vezes não é má fé. É o quê? Não estão capacitados para executar. E imagina que é um recobrimentozinho, que é só passar uma pinturinha naquele ferro que está ali e cobrir, porque um ferro só dentro de um pilar não vai afetar em nada. E aí começa. E assim, Então, assim, nesse caso aí que você falou, é importante que a gente chame a atenção. É claro que todo mundo tem o direito ao sol, né? Mas claro. Determinadas atividades a gente tem que, muitas vezes, se associar com alguém, buscar uma parceria e não querer desbravar sozinho, que foi esse caso. Eu não estou fazendo juízo de valor. O que eu estou querendo dizer é que ele ainda tinha, o engenheiro tinha ainda o registro provisório no CREA. Exatamente. Então, era uma obra, era incipiente na área, e pegou um prédio com a complexidade daquela ali e deu no que deu. Né? Faltou experiência, faltou conhecimento, faltou bagagem naquela área ali, né? Trabalhou de uma forma totalmente errada. Eu acredito que você se lembra que nos anos... Eu vou ter que dizer, nos anos... início dos anos 90, aí, acho que ainda era final dos anos 80, né? A gente trabalhou com recuperação de prédios, de estruturas lá na Praia do Futuro, né? Exato. Com jateamento de areia, e uma das primeiras providências era escorar o prédio, né? E não atacar todas as frentes ao mesmo tempo. Atacava uma frente, né? Transferia os esforços para o restante da estrutura e para o escoramento, se atacava ali e muitas vezes tinha até que ter substituição de armadura pelo o nível, né? da corrosão. Tá? E assim, a pessoa vai, pega uma obra dessa natureza, né? E aí muitas vezes eu faço uma crítica, mas é uma crítica no sentido de alertar, né, aos recém-formados, que eles tenham cuidado com não cresçam os olhos só no valor do serviço, mas que se não souber é muito melhor, é muito mais digno, né, dizer para o seu cliente que não tem a experiência necessária para aquele serviço, do que pegar de qualquer forma e ter o seu futuro profissional aí fadado ao fracasso, né? E o psicológico. Futuro, e o psicológico, por tudo. A vida desse cara, eu tenho pena, não sei lá como é que tá, né?
Né? Mas Sem dizer... infelizmente, isso que aconteceu, eu estou falando da contratação, não o desastre. Isso que aconteceu na contratação acontece todo santo dia. Verdade. Eu já participei de muitas obras disso, de reparação estrutural, que quando eu dou a proposta, as pessoas não checam para saber se a construtora existe, está registrada no CREA, se o engenheiro existe, está registrado no CREA. Aí o cara manda a proposta toda bonitinha lá, com um monte de obra que fez. Cadê os atestados? Valor, né? Cadê as certidões? Olha puramente o valor, né? Olha, puramente falando, ele passa a proposta, se você fizer a proposta de 10 páginas explicando todos os procedimentos que você vai executar, ele pula e vai para ver o valor. Claro que existem outros condomínios com todo critério, que fazem um orçamento prévio, que contratam um especialista antes e vai, quer dizer, uma série de... Mas isso é o que você falou, é alerta. Uhum. Né? Eu posso até perder algumas obras, que é óbvio que a gente perde, como perde algumas inspeções. Mas eu tenho que dizer o que é que as pessoas têm que fazer. E uma delas, na inspeção, para responder a parte 2 logo em seguida, é o quê? Como é que eu faço inspeção predial? Como é que eu vejo estabilidade e a situação de um prédio se eu não entro nas unidades, se eu não entro nos apartamentos? E se dentro o cara tiver mexido na estrutura? Porque aquele do Rio de Janeiro, lá em 2012, o fora estava uma beleza. Uma unidade mexeu na estrutura dentro e suprimiu alguns pilares. Pois é. Então, com certeza ele deu sinais antes, a obra estava andando antes. E por aí vai, a gente poderia passar aqui horas e horas a fio. Abordando essa temática, né? É. Aí você falou muito no 2, né? A segunda parte parte da pergunta, quem não pegou, é o mercado. Como é que está o mercado? Para quem quer trabalhar, quem já se capacitou, quem já vem trabalhando em outras áreas, mas observa a necessidade disso, quem trabalha com estruturas, porque muitas vezes, numa inspeção dessa, num laudo desse, né, a gente requer uma equipe multidisciplinar. Né? Às vezes você tem que se valer aí de uma pessoa que é especialista em estrutura, especialista em solos, da área mecânica também, da engenharia mecânica, para ver os equipamentos, elevador, casa de bombas, filtros, uma série de coisas que nós, engenheiros civis, né, nem sempre temos esse conhecimento. Então, e não podemos, né? E não podemos. É um complexo de coisas, de atividades, de conhecimentos, atividades, que requer uma multidisciplinariedade. Então, você tem que se associar a bons profissionais para poder se chegar a um laudo consistente. Mas antes de eu te dar a oportunidade, eu queria só responder aqui uma pergunta, né? E aí você pode me ajudar também. Né? O Clairton, ele pergunta quais as diferenças entre laudo técnico, vistoria, perícia e inspeção predial. Né? Realmente, as pessoas fazem um pouco de confusão em relação ao que é cada atividade dessa. Né? E aí, se você me permite, eu posso claro. começar aqui uma pequena explanação e você complementa. Né? Você é o professor. Né? Quando eu dou a disciplina de perícias na pós-graduação, eu falo para meus alunos exatamente essa diferença aí e ainda incluo também o parecer. Né? Porque geralmente no laudo pericial a gente tem o laudo e tem o parecer. Laudo pericial é feito pelo perito e o parecer técnico é feito pelos assistentes. Tá? A gente vê muitas vezes erros onde o assistente perde a oportunidade de rebater o laudo do perito apresentando um outro laudo. Aquele outro laudo é como se chegasse para o juiz e dissesse: doutor juiz, escolha o do seu perito, o cara da sua confiança ou o engenheiro da parte. Né? Então ele perde a oportunidade de rebater, de criticar aquele laudo ali, apresentando outro. E quando ele apresenta outro, né, na grande maior parte das vezes o juiz nem analisa, porque a não ser que o perito seja muito ruim. Tá? Então, respondendo à pergunta dele, a primeira que eu queria responder é o que é vistoria, né? Porque tudo vai prescindir de uma vistoria, as diversas atividades. Exatamente. E eu sempre digo para meus alunos que vistoria é passar à vista. Então, eu tenho que vistoriar, tenho que ir ao local e passar à vista. Quer para no final eu ter um laudo pericial, um objeto de uma perícia,
quer ao final eu ter um laudo de avaliação ou eu ter um laudo de inspeção predial, né? Os mais comuns, existem outros, né? Então a vistoria é um ato, né? É um caminho que vai prescindir as diversas atividades. Eu não posso trabalhar com inspeção predial sem vistoria. Como é? Por telepatia, por Google Earth, né? Não tem como. Eu não posso fazer avaliação sem vistoria, né? Até quem faça. A gente sabe que tem empresas espalhadas aí pelo Brasil que atendem o Brasil inteiro só pelo Google Earth, né? Fazendo pesquisa de mercado por internet e tal, mas não conhece as especificidades do mercado, não faz a vistoria, portanto, muitas vezes incorre em muitos erros. Quer falar? Muito rapidamente, só falando a respeito disso. A gente faz um trabalho para uma empresa de São Paulo que faz as avaliações para vários bancos particulares aqui no Brasil inteiro. Então, a gente faz para ela as vistorias. Aí existe um checklist de vistorias que servem tanto para avaliação quanto para saber o estado geral da edificação, para saber se ela pode ser financiada ou não. Né? Então, esse aí realmente é uma outra frente boa. É verdade. Para a vistoria. Então, a vistoria é passar a vista, é fazer uma visita, que não necessariamente ela vai culminar com um laudo. Você pode fazer uma visita e, de forma informal, dizer, olha, aqui você tem que procurar o especialista A, B, C ou D. Sim. Pronto, você fez sua vistoria, deve cobrar por ela, mas não necessariamente você emitiu um documento, né? O parecer, como o nome está dizendo, é o que eu pareço, né? O que eu acho que parece, melhor dizendo, né? É uma opinião, só que no caso uma opinião técnica. Tá? Mas muitas vezes essa opinião ela não necessita de uma fundamentação bem detalhada. O parecer, via de regra, é um documento mais simples, onde eu vou dar a minha opinião sobre aquele assunto, claro que a opinião de um especialista. Isso é o parecer. O laudo técnico, ele pode ser tanto objeto da perícia, como ele pode ser objeto da inspeção predial, como ele pode ser objeto de uma avaliação de imóveis e outros tantos casos que se enquadram dentro da engenharia. Então, o laudo é o documento final, né, onde eu vou apresentar todo o relato técnico observado durante a vistoria, vou fazer o devido relacionamento com as normas técnicas, causas e efeitos, né? E, ao final, eu tenho um documento, geralmente com um relatório fotográfico em anexo, croquis, que vai balizar aquela minha vistoria. Quer por ocasião de uma perícia, que muitas vezes na perícia eu tenho que encontrar a causa, né? Daqueles, geralmente está atrelada a um direito, se ela for judicial, um direito que foi tolhido ou que foi ofendido, né? E aí o perito técnico ele não vai analisar o direito, ele vai analisar a consequência daquele direito do ponto de vista técnico, né? E ao final ele tem que trazer um laudo conclusivo, da mesma forma que o laudo de inspeção predial ele tem que ser conclusivo também. E aí a última pergunta, o último item foi vistoria, laudo técnico, perícia e inspeção. Pronto. E a perícia eu expliquei, né? A perícia geralmente ela está ligada, né, a questão de um direito, onde a gente vai buscar aí a origem, a causa, o mecanismo de ação, tá? E tentar mostrar para o juiz quem tem razão ou não do ponto de vista técnico. Nunca de um problema específico, né? De um item específico. Nunca adentre para dizer, senhor juiz, quem merece, o senhor dá a sentença favorável a A ou B, pelo amor de Deus, que vai ser o primeiro e último trabalho que você vai fazer. Então não entre nessa seara, não diga ao juiz quem é culpado ou não, diga a causa da culpa, né, e o que causou a culpa, e não quem causou a culpa. E aí o juiz vai fazer em cima disso. Então eu acho que ficou respondido essa pergunta aí no que diz respeito ao que foi, vamos dizer assim, elencado, né? Roberto, quando você vai fazer uma inspeção predial, geralmente, qual é o tipo de documentação, assim, os passos que você segue, para quem está escutando a gente aí
ter essa noção? Por exemplo, um cliente entrou em contato, você passou uma proposta, a proposta foi aceita, chegou o dia da vistoria, né, para Sim. fazer essa inspeção, você vai ao local. Então, chegando lá, quais são basicamente as etapas que você costuma fazer? Tá. Eu sempre peço os projetos, embora eu saiba que, na maioria das vezes, eu vou ouvir uma resposta que não tem, e já elenco os documentos acessórios que eles precisam enviar, que é eu acho que o teu som está um pouquinho mais alto, que tem uma pessoa aqui já dizendo que está dando eco e eu estou ouvindo um pouco. É porque eu falo muito alto, eu vou baixar aqui. Coisa de professor, o professor fala muito alto. Melhorou Então, o aí? que Por acontece? favor, dê o feedback Sim, aí. sim. Aí o que acontece? A gente pede o certificado de conformidade dos bombeiros, porque se ele não tiver vários itens, nós já vamos orientando o que fazer enquanto é feito a vistoria, as vistorias. Certificado de conformidade dos bombeiros, nós precisamos do IPTU de alguma unidade, ou do prédio, se for uma unidade só, ou de algum apartamento, porque no caso de edifício residencial de uma unidade, ele localiza, a prefeitura encontra, matrícula para a gente ver terreno, basicamente assim, e os laudos específicos. Eu digo sempre o seguinte, Se tiver, né? porque o específico eles até têm, porque é o seguinte, é o que eu falo sempre, você paga um contrato de manutenção de elevador. Todas as empresas de manutenção de elevador obrigatoriamente têm um responsável técnico e engenheiro mecânico. Então, por que você vai pagar um laudo específico de elevador se você tem um contrato de manutenção de elevador? Solicite a essa empresa que ela lhe entregue um laudo conclusivo. Porque muitas entregam, não, tem que fazer isso, não mudou a roldana tal, tem que fazer isso, então esse elevador não está seguro, ele não está ok. Se ele não está, vai ter que ser feita a manutenção. Então, esse laudo não é conclusivo. Porque muitas vezes o que acontece, a empresa de manutenção, a pedido do condomínio ou não, vai postergando alguns serviços, mas só quando chega na hora de dar o laudo conclusivo, onde aquele engenheiro mecânico vai se responsabilizar e diz, opa, agora é a hora de fazer. Então, a edificação, o responsável tem tempo hábil. Então, em documentação é praticamente isso. Aí a gente começa realmente a peregrinar pelo edifício. Eu costumo sempre fazer o seguinte, faço primeiro as unidades, os apartamentos. E aí a ordem não influi, porque muitas vezes um pode, outro não pode. Quando eu vejo isso, que faço a matriz de problema de cada unidade, eu vou vendo o relacionamento dela com o de cima e com o de baixo e com o do lado. A matriz de Guth, né? Tu usa a matriz de Guth para classificar as prioridades. Eu vou classificando e também o problema em si, para eu saber, o apartamento X está aparecendo fissuras que em outras unidades não tem. Eu preciso ver o de cima, o de baixo, eu saber o que é que está acontecendo ali. Infiltração, aí a gente vai ter que ver isso daí. Então, eu primeiro me detenho nas unidades. E em cada unidade eu vou vendo o relacionamento dela com as fachadas, com a área comum, halls, elevadores, caixa de escada e por aí vai. Porque aí eu começo a linkar as situações. Aí vemos exatamente pavimento a pavimento, indo lá de cima, a coberta, até os subsolos, né? Para depois fazer o trabalho de análise disso tudo à luz da norma, voltar para tirar alguma dúvida, isso leva tempo. Leva tempo. E tem uma outra atividade que certamente você faz, uma outra etapa, né? Que é um termo que se tornou muito comum, é muito comum em perícia e agora com a inspeção predial, com a norma, ele foi trazido também porque é necessário, né? Que é a anamnese, né? A anamnese dos fatos, né? Que é exatamente você fazer a entrevista com as pessoas, o síndico, o síndico anterior, o porteiro, o zelador, quem faz manutenção, na edificação, para poder entender
toda essa sistemática, atender, porque muitas vezes olhando apenas para o problema, a gente não consegue definir, né, chegar a identificar qual foi a causa, né? E paralelo a isso, a gente vai aí para a questão das anomalias, né? Se elas são endógenas, exógenas, são funcionais, conforme a norma traz. O tempo, cara, passa rápido demais. Né? Nós já estamos no finalzinho e eu não queria deixar que você falasse de um ponto bem interessante. Mas antes disso, tem uma propagandinha aqui. Pessoal, a partir de hoje à noite eu vou colocar no Instagram um sorteio desse livro. Ó. O livro Parceria Público-Privada e Resíduos da Construção Civil, né, que com a parceria com a editora Ítala, a gente está fazendo esse sorteio, a editora Ítala vai mandar para o sorteado um exemplar desse livro aqui, né? Então depois olha lá no perfil, né? Acompanha aí o meu perfil do professor do Roberto Marinho, né? E essa live, para quem não sabe aí ainda, a gente está chamando como live dos manos, porque Roberto é meu irmão, né? Então quem não associou ainda, né? Ele é meu irmão, e aí muitos colegas dizendo, é a live dos manos, né? É a live dos manos, né? Então, Roberto, eu queria que você aproveitasse... Só não digam, por favor, que eu sou mais novo, tá certo? Não vão dizer não, porque vão saber que eu sou mais novo. Viu? Então, é o seguinte, fala um pouquinho sobre a responsabilidade dos agentes aí, né? Do síndico, né? Do profissional que vai fazer a inspeção, do profissional que assinou. O que é que a tua experiência tem trazido em relação a isso? Tem que falar um pouco rápido. Eu te interrompo se for o caso. Pronto. E eu vou só retornar para a entrevista, porque que é importante. Muitas vezes, e já aconteceu comigo, o zelador chegou e disse, doutor, no subsolo, o senhor está vendo esse reboco aqui? Ora, foi o síndico anterior que mandou só passar por cima para cobrir os ferros, porque sabia que na semana que vem o senhor vinha para cá para fazer. Então, é importantíssimo, porque muitas vezes as pessoas querem maquiar a coisa. Bom, a questão das responsabilidades são muito grandes. E a prefeitura fez um negócio fantástico. O CIP, ele é dividido por responsabilidades. O certificado de inspeção predial. Quando eu faço o laudo que aponta as anomalias e os problemas a serem resolvidos, ele só faz o CIP quando ele contratar a obra e executar a obra. Lá dentro do sistema, ele pergunta, o problema tal apontado no CIP, quem foi executado? Sim. Quem? Engenheiro tal. ART tal. E todos esses documentos você anexa. Então, você é obrigado a dizer quem fez. Aí eu não posso botar um engenheiro civil fazendo uma manutenção de uma subestação ou em um elevador. E aí vai item a item. O síndico, numa hora dessa, ele tem a corresponsabilidade, mas quem está emitindo o certificado é cada parte do engenheiro que executou e o que fez o laudo. Porque eu tenho responsabilidade quando eu faço o laudo e eu tenho responsabilidade quando eu executo cada item. A responsabilidade do síndico, né, quando está nessa etapa aí, é praticamente zero. Né, porque ele passou a responsabilidade para os profissionais que são técnicos. A responsabilidade dele vai ser exatamente quando há uma omissão ou quando há uma contratação mal feita, sem levar em conta os profissionais capacitados para isso. Então, ele incorre nesse caso, né? Porque, infelizmente, eu posso contratar um profissional habilitado, porém não capacitado, por conta de valor de qualquer outra coisa. Então, ele vai executar, pode dar um problema e dizer, não, mas ele fez. Mas não é bem assim, porque se tiver dano, se tiver alguma coisa, é a pessoa. É a responsabilidade, são vidas. Ou então é patrimônio, aí vai. Então, essa responsabilidade, só fechando, a prefeitura ela só emite o certificado depois de todas essas informações e documentos anexados no sistema Fortaleza Online. Então, e funciona. Esse que a gente fez, acabou de inserir o documento hoje, ele já sai o certificado para a gente olhar se está correto, com o nome de todos os responsáveis. Estando correto, quando você quer imprimir, ele diz, falta pagar a taxa. Aí a gente paga a taxa, no dia seguinte ele sai. Então é instantâneo, desde que todos os dados estejam lá. E a responsabilidade pelo certificado é de todos esses engenheiros. O síndico afixa,
Se o fiscal for, ele não quer saber de laudo, ele não quer saber de nada. Ele quer saber se está o certificado ali. Porque para ele investigar qualquer coisa, tem nos arquivos.